Oi pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso seu filho se engasgar com um pequeno objeto ou um pedaço de comida, você vai saber como proceder? Você sabe o que fazer diante desse caso? Olha só, essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque o engasgo é um dos possíveis acidentes domésticos que podem acontecer. E olha só, ele acontece principalmente nos menores de 5 anos. Cerca de 65% dos casos de engasgo acontecem nos menores de 1 ano, sim, nos bebês. Então, por isso, você precisa ficar muito atenta. Isso aconteceu com Vitória. Vitória é uma paciente minha do consultório, hoje já é uma mocinha de seus 5, 6 anos, mas na época tinha cerca de 8, 9 meses. E a mãe de Vitória soube como proceder. Escuta essa história. Vitória tinha ganhado dos avós um pintinho amarelinho. Super fofinho o pintinho, lindo, ela amou, brincou muito com o pintinho. Só que nessas brincadeiras, a perninha do pintinho ficou soltinha. E aí acabou se soltando do pintinho, mas ninguém percebeu. Ficou pela casa junto com os outros brinquedos e tudo bem, vida que segue. Mas aí, Vitória engatinhando, e vocês bem sabem que os bebês botam tudo na boca, ela acabou brincando, achando a perninha do pintinho. Pois é, ninguém achou a perninha do pintinho, ela achou engatinhando no meio de todos os brinquedos. E aí já sabem o que ela fez, colocou a perninha do pintinho na boca. Mas ela foi tão silenciosa que ninguém nem percebeu que ela tinha feito essa trela, exceto a mãe quando foi trocar a fralda. Quando deitou ela para trocar a fralda, aí veio o grande susto, porque aí percebeu ela ficando roxa, sem ar. E aí, o que fazer? Olha só, esse caso de Vitória é um caso bem frequente. Se você começar a falar sobre engasgos, sempre vai ter alguém no seu grupo de amigos que passou por uma situação parecida, ou um filho de amigo. Então, por isso que é muito importante você saber como proceder à manobra do desengasgo. Em relação ao caso de Vitória, deu tudo certo. A mãe tinha assistido um vídeo em um programa de TV, um vídeo como esse que eu estou fazendo para vocês, e ela estava informada. É por isso que eu sempre digo, a informação é libertadora, e é por isso que aqui no Pediatria Sem Neura, a gente adora fazer esses vídeos informativos, para que você, pai, mãe, avô, avó, cuidador de forma geral, saiba como proceder nessas situações de risco. Se a mãe de Vitória não tivesse assistido esse vídeo, se a mãe de Vitória não soubesse o que fazer, então o pior poderia ter acontecido. Ainda bem que deu tudo certo. E aí, Tassi, conta logo como é que faz essa manobra, então. Para a gente fazer a manobra de desengasgo, pessoal, a gente primeiro precisa levar em consideração a idade do paciente, a idade da vítima. Se for bebê, como era o caso de Vivi, menor de 1 ano, você tem um tipo de manobra a ser feito. Se for maior de 1 ano e adultos, você vai fazer um outro tipo de manobra. Então se liga que eu vou pegar um bebezinho aqui de mentira, uma bonequinha, para mostrar para vocês como é que faz. Essa aqui é Dona Bonequinha, boneca de Juju, minha filha, que eu peguei para me auxiliar. Ela vai ser minha ajudante nesse vídeo para eu mostrar para vocês como proceder, como fazer a manobra de desengasgo. Mas antes de mostrar a manobra, vamos discutir qual a indicação. Em todas as situações eu devo realizar essa manobra? Não, não é bem assim. Então, se a criança engasgou, você precisa verificar primeiro se ela está tossindo. Por quê? Porque a tosse é a forma do organismo, do corpo se defender. Então, se a criança, a vítima, o adulto está tossindo, ele está tentando expelir aquele corpo estranho, aquele objeto que não deveria estar ali. Olha só, a nossa via aérea, ela deve estar ocupada apenas por ar. Então, se eu tenho ali um objeto, se eu tenho líquido, aquilo pode causar uma obstrução. E, inclusive, geralmente, essas obstruções, esses engasgos, acontecem exatamente por pedaço de comida, por líquido. A mãe de Vitória, inclusive, quando estava me contando o episódio, ela me disse que quando deitou e percebeu a filha roxa, sem ar, pensou logo que ela estava obstruída por leite, que ela tinha se engasgado com leite. E ela pensou certo, porque geralmente essas obstruções acontecem por líquido, mas também podem acontecer por pequenos objetos, pedaços de comida. Sim, Tassi, mas como eu vou saber que está engasgado e preciso fazer a manobra? Bom, você vai observar a tosse.
A criança está tossindo? Não, ela não está conseguindo tossir. Ela tenta tossir e não consegue, como uma tosse silenciosa. Ou ainda, ela quer chorar e o som não sai. Era o que acontecia com Vitória, por exemplo. A mãe olhava e ela estava roxa, sem ar e não conseguia nem chorar. Então, isso é um sinal que a via aérea está completamente obstruída. E aí sim, você precisa efetuar a manobra. Mas, Tassi, e se por acaso a tosse acontecer? A criança está ali tossindo. E aí eu aprendi com os meus avós, com os meus bisavós, que eu vou sacudir a criança e eu vou assoprar no rosto da criança. Não, pessoal, não é bem assim, tá? Sacudir não adianta nada, certo? Se a criança está tossindo, claramente o líquido, a água, por exemplo, foi para o lugar errado e aí a criança está tossindo engasgada, o que é que você vai fazer? Você vai acalmar a criança, colocar numa posição confortável e observar. Se ela está tossindo, se ela está chorando, então o mecanismo de defesa dela, a autodefesa dela está funcionando. Você precisa vigiar, nada de sacudir. Mas se por acaso ela não está tossindo, ela não está chorando, ela está roxa, aí você começa a fazer a manobra. Vamos lá para a manobra. Olha só, se eu tenho um bebê, como aqui Dona Bonequinha, minha ajudante, menor de 1 ano, eu vou colocar esse bebê, olha só, primeiro presta atenção na boquinha. Dona Bonequinha estava de chupeta, peraí, deixa eu tirar a chupeta dela, e aí você vai colocar seus dois dedos abrindo a boquinha do bebê, tá? Mas qual é a lógica disso? Eu gosto de explicar a lógica porque aí você não decora, tá? Você entende. A lógica é que não adianta eu fazer a manobra se a boca do bebê estiver fechada. Como que ele vai expulsar o conteúdo que está ali obstruindo ou ainda o objeto que está impedindo que ele respire? Então, ele precisa estar com a boquinha aberta. Então, usa os 2 dedinhos para manter a boca do bebê aberta, tá? O outro ponto é a posição. E aí, qual é a posição? Você vai apoiar o bebê aqui, ó, no seu antebraço, tá? Coloca o bebê aqui e você vai colocar a cabeça do bebê mais baixa do que o bumbum. Mas por que isso está acontecendo? Porque se você coloca assim, como que o objeto vai sair? A gravidade não vai te ajudar. Você precisa da ajuda da gravidade. Então, coloca a cabecinha mais baixa do que o bumbum para poder, quando você fizer o movimento, o que estiver obstruindo a via aérea sair, ser expelido. Foi isso que aconteceu com Vivi, minha paciente. Então, você vai colocar a cabecinha mais baixa e com essa parte mais durinha da mão, então, olha só, presta atenção, essa parte aqui mais durinha, você vai dar 5 batidinhas nas costas, tá? Tassi, mas e aí, como é essa batidinha? Você vai ter que ter bom senso. Não adianta fazer alisado nas costinhas, que o objeto não vai sair, mas também você não deve fazer com muita força, porque se trata de um bebê. Então, bom senso na hora das batidinhas. Tem que ser firme, com segurança, a ponto de aumentar a pressão aqui, ó, na caixa torácica do bebê e o que estiver obstruindo ser jogado para fora. E aí, voltando para a manobra, dedinhos aqui abrindo a boquinha, cabecinha para baixo, mais baixo do que o bumbum e com essa parte durinha da mão, entre as escápulas, o que é escápula, Tassi? Olha, as costinhas do bebê aqui, eu tenho 2 ossinhos, pessoal. Então, entre esses 2 ossinhos, vai ter um espacinho. E aí, é aqui que você vai fazer as 5 batidinhas. Então, recapitulando, os 2 dedinhos, abrindo a boquinha do bebê, cabecinha mais para baixo do que o bumbum, parte durinha da mão, entre as escápulas, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, a mãe de Vitória fez isso e na hora que ela fez isso, a perninha do pintinho amarelinho voou longe. Foi aí que ela descobriu que era a perninha do tal pintinho. Até então ela ainda estava achando que era o leite. Então veja como a manobra funciona, pessoal. Por isso que é tão importante você saber. Tassi, mas pode acontecer de nessas 5 batidinhas não resolver. E aí, o que é que a gente faz?
a gente vai virar o bebezinho e aí agora, ainda apoiado no seu antebraço, você vai colocar o bebezinho de frente, tá? E aí, ainda com a cabecinha mais para baixo, você vai com os seus 2 dedos entre os mamilos do bebê, você vai pegar os seus 2 dedos e vai fazer compressões torácicas. Então, agora você vai fazer 5 compressões no tórax do bebê, nessa linha intermamilar. Então, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. E isso também com o objetivo da gente aumentar a pressão dentro do tórax do bebê e aí, com isso, expulsar aquele conteúdo. Ok, funcionou. Peraí, Tassi, como é que eu sei que funcionou? Como foi que a mãe de Vivi soube que deu tudo certo e o pintinho amarelinho voou longe? A perninha saiu e na hora que a perninha saiu, a criança começou imediatamente a chorar. Então, quando a criança chora, grita, tosse, é sinal que ela está desobstruída. Então, nesse momento, ela começou a chorar e aí, ó, tudo certo. Ufa, a manobra surtiu efeito, tá? Tassi, eu faço aqui primeiro nas costinhas, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Não chorou, não tossiu. Virei. 1, 2, 3, 4, 5. Não chorou, não tossiu. O que é que eu vou fazer? Volta e continua a manobra. Logicamente, quem estiver perto de você já vai ligando para o SAMU, já vai pedindo mais ajuda. Mas enquanto isso, você está prestando os primeiros socorros. Então, isso que a gente acabou de falar são os primeiros socorros que você deve prestar ao bebezinho. Ok, e se por acaso for uma criança mais velha, for uma criança maior de 1 ano ou ainda um adulto, o que fazer? Então, preste atenção que eu também vou explicar. E se seu filho tem mais de 1 ano, esse vídeo também é para você. Olha, quando eu tenho uma criança que tem mais de 1 ano, finge aqui que Dona Bonequinha tem mais de 1 ano, tá? O que é que a gente vai fazer? Primeiro, a localização. Onde fazer essa compressão para expulsar o conteúdo? Vamos buscar a cicatriz umbilical e o final de um ossinho do peito. Como assim, Tassi? Olha só, no meio do nosso tórax a gente tem um ossinho, que é o externo. O finalzinho desse osso é chamado apêndice xifoide. Então, você vai fazer essa compressão para desobstrução da via aérea entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. Então, é mais ou menos no meio da barriguinha da criança. Isso também vale para os adolescentes e para os adultos. A localização é a mesma, entre o finalzinho desse osso do tórax e a cicatriz umbilical. E a posição das mãos, como é que você vai fazer? Eu sou destra, vou usar a minha mão direita, porque é onde eu tenho mais firmeza e mais segurança. Então, você coloca uma mão em contato com a barriga, ali naquela região, entre o finalzinho do externo e a cicatriz umbilical, e a sua outra mão por cima, para dar mais sustentação. E aí, você faz a compressão. 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa, diante dessa posição que você está, que você deve estar abraçando a vítima, abraçando a criança. Então, se é uma criança pequenininha, você vai se ajoelhar, ficar atrás dela para ter maior segurança na postura, abraçar a vítima e naquela localização, repito, entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, você faz a compressão. Uma mão em contato com a barriguinha, a outra por cima. 1, 2, 3, 4, 5. E assim você aumenta a pressão intraabdominal, intratorácica e expulsa aquele conteúdo. Pessoal, é assim que nós devemos proceder diante de um caso de obstrução das vias aéreas, de uma obstrução completa das vias aéreas. Foi assim que a mãe de Vitória, que eu comecei contando a história, procedeu e hoje Vivi é uma menina super saudável, feliz e deu tudo certo. Então, é muito importante que você escute e compartilhe esse vídeo, porque muitas vidas podem ser salvas.